Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei meio apavorado quando cheguei na empresa e fui cumprimentar a Michelle. Para começar, reparei que a expressão dela estava meio estranha. Os olhos no fundo, vermelhos, parecia que tinha chorado. Normalmente trocávamos um beijo no rosto, até porque não éramos somente nós dois que trabalhávamos naquela sala. Só que ela se retraiu. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ela só fechou os olhos e balançou a cabeça. Como que pedindo para não fazer aquilo. Não cumprimentá-la com um beijo. Veja teu e-mail depois. Fiquei assustado, claro. E já pensei, qual seria a primeira coisa que eu... Do marido dela, é claro, né? Será, meu Deus, que ele tinha descoberto? Na verdade, foi a primeira e a única coisa que me ocorreu. Sim, porque a Michelle era casada. Eu era o seu amante. Só que a gente não fazia isso, juro por Deus. Não era só por diversão. Éramos apaixonados um pelo outro. E eu sei que para quem é enganado ou traído, isso pouco importa. Se é por paixão ou por diversão. Mas a gente se amava. Aliás, se não fosse pela filha que ela tinha com o marido, já estaria livre há muito tempo para ser feliz do meu lado. De um jeito pleno, né? Nós dois. Por causa da menina, é que ela se mantinha presa àquele casamento falido. Meu coração saltando pela boca, só imaginando. Meu Deus, o que será que aconteceu? Será que o infeliz descobriu, viu alguma coisa? Enquanto ligava o computador, era só nisso que eu conseguia pensar. Aliás, parece que naquele dia, o bendito computador parecia uma carroça. Demorou uma eternidade para iniciar. E assim que iniciou, a primeira coisa que eu fiz foi lá conferir os e-mails. Usávamos um aplicativo para trocar e-mails corporativos na empresa e ela falou que tinha mandado através desse aplicativo e de fato tinha o e-mail dela. Mandado pouco antes de eu chegar. Naquelas alturas eu já estava tremendo. Só que antes que eu começasse a ler, eu a vi se levantando e saindo em silêncio pela porta. Não sei se tinha ido ao banheiro ou até a cozinha, e abri o e-mail e comecei a ler. E quase tive um troço logo na primeira frase. O Alberto já sabe de nós. Ele descobriu tudo. Eu pensei até que fosse me bater ontem, de tão revoltado que ele ficou. Varei a madrugada toda, pensando em tudo, refletindo. E tomei uma decisão. Me desculpe. Eu sei que você vai ficar triste, magoado, mas eu preciso pensar na minha filha, em primeiro lugar. O Alberto falou que me perdoa, mas para isso... ele quer que eu peça conta, pare de trabalhar aqui perto de você. Infelizmente, não vai ter outro jeito. Daqui a pouco eu vou lá conversar com o gerente e acertar a minha situação aqui. Me desculpa mais uma vez, Jair. Sabe, é que não tem outro jeito, eu tô sendo obrigado a isso. Quando terminei de ler, senti como se minha cabeça fosse explodir. Uma dor assim na nuca, que eu só sentia quando a minha pressão ia nas alturas. Olha, eu passei muito mal. E pelo jeito, quando saiu da sala, ela não tinha ido ao banheiro ou à cozinha, coisa nenhuma.
Tinha ido, na verdade, conversar com o gerente. Falou que não queria mais trabalhar ali na firma. Tudo porque o marido tinha descoberto o nosso envolvimento. E para perdoá-la, exigiu que ela saísse da empresa, só para ficar longe de mim. Em outras palavras, o safado deve ter usado a filha para fazer chantagem. E ela, com medo de que ele a afastasse da menina, sei lá, acabou concordando. Olha, eu fiquei tão desatinado, esperando que ela voltasse para a sala. E demorou 15 minutos, talvez até mais. E quando voltou, estava de cabeça baixa. Nem nos olhos ela me olhou. Se aproximou da mesa, sentou ali na cadeira e já começou a mexer no computador. Repito, tinha mais gente trabalhando ali na sala. Então não podia simplesmente me aproximar da mesa dela e a encher de perguntas, até para não expor nenhum de nós dois ali, né? Principalmente pelo fato de ela ser casada. Por isso lhe mandei um e-mail perguntando o que tinha acontecido. Se ela tinha ido mesmo conversar com o nosso gerente. Ela leu o e-mail, mas em vez de responder, só olhou para mim e balançou a cabeça confirmando. Eu fiquei ali me torturando, imaginando 1 milhão de coisas. Até que depois de um tempo, chegou outro e-mail dela, em que ela escreveu que o marido tinha flagrado no seu celular mensagens que a gente trocava e que inclusive não tinha devolvido o aparelho para ela. Por isso que ela tinha mandado e-mail. Perguntei como tinha ficado a situação dela ali na empresa, até que dia que ela ia trabalhar. E sua resposta me deixou mais mortificado do que eu já estava. Segundo ela, só ia arrumar as coisas, passar o serviço que estava pendente para uma colega e que muito provavelmente nem voltaria no intervalo do almoço. Olha, eu não sei como não morri do coração quando li aquilo. Porque sabe, quando você se depara com o fim de alguma coisa que é importante, alguma coisa que é vital na tua vida, e era o fim. Falei que queria conversar com ela num outro lugar, mas ela disse que era melhor não. O melhor era esquecermos toda a história, porque ela já tinha tomado a decisão e não teria volta. Ou seja, não me deu escape. Não consegui mais trabalhar depois disso. Fiquei o tempo todo olhando para ela, sentindo aquele aperto na garganta, aquela vontade de chorar. Minha vontade era de conversar com ela abertamente, ali mesmo na sala, mesmo que tivesse pessoas ali testemunhando a conversa e descobrissem o nosso caso. Perto das 11 horas, ela se aproximou da mesa dela. Até então estava passando o serviço para uma outra funcionária. Pegou a bolsa e saiu pela porta de cabeça baixa. Quer dizer, ainda falou aquilo assim, mas sabe, se dirigindo a todo mundo. Pessoal, foi muito bom trabalhar com vocês, viu? Não vou me despedir agora, porque depois eu vou voltar aqui para receber, né? Aí dou uma passadinha aqui para dar um abraço em todo mundo. Todo mundo se voltou para ela. E todo mundo deu um tchauzinho, assim, meio xoxo, né? E então ela se foi. O que mais me doeu, ela nem olhou na minha direção. Não se despediu. Quer dizer, fez aquela despedida coletiva, né? Mas puxa vida. Nem nos meus olhos ela olhou. Depois virou as costas e simplesmente foi embora. Fiz menção de ir atrás, mas não consegui levantar da cadeira. Na verdade, não consegui mover um músculo. Quando deu o intervalo do almoço, minha vontade era de nem sair dali da sala. A gente almoçava, eu e ela, praticamente todos os dias juntos.
Aliás, foi assim que a gente se aproximou um do outro. Aproveitávamos o intervalo para conversar. E no fim, a gente acabou se apaixonando. Depois que ela começou a trabalhar ali, já de saída, sabe, eu fiquei encantado, mas nunca imaginei que pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Até porque era casada. Muito cedo eu soube que ela tinha uma filha pequena. Nunca vou esquecer o dia que trocamos o nosso primeiro beijo. Aconteceu numa carona que eu dei para ela. Já fazia tempo que eu estava de olho, né? Desejando aquele beijo. E depois eu soube que ela também estava se sentindo igual em relação a mim. Depois daquele primeiro beijo foi impossível segurar, sabe? Naquele dia, quando ela pediu a conta, lembro que depois que bati o ponto, saí da firma de cabeça baixa, desatinado, sabe? Sem saber o que fazer. Parecia que tudo tinha perdido a graça para mim. Todos os colegas já estavam lá na frente, porque eu tinha diminuído o passo. Só que de repente, eu ali caminhando, na direção do restaurante, como se estivesse sentindo o peso do mundo nas costas. Senti alguém cutucando meu ombro assim. Olha, eu estava tão desanimado, sabe, tão desacorçoado que custei uma eternidade para virar, mas reconheci a voz antes mesmo de me voltar para ela. Tive aquele lampejo e era ela, era Michele. Ela já foi falando. Eu esperei dar o horário para poder me despedir de você. Não dava para fazer isso lá na sala, né? Na frente de todo mundo. Num impulso, eu a abracei. Minha intenção era de nunca mais soltá-la. Mas ela se desvencilhou. Depois só falou aquilo. Não era isso que eu queria. Você é melhor do que ninguém, sabe disso. Mas é pela minha filha. Eu fui obrigada. Como assim obrigada, Michele? Teu marido não pode te obrigar a nada. Talvez não. Mas ele falou que se eu insistir nisso, vai entrar na justiça para tirar minha filha de mim. Por isso ele confiscou até meu celular, para ter uma prova. Você entende? Aliás, nessas alturas, já deve ter feito até uma cópia de tudo que achou. Esse cara é um idiota. Aliás, ele ainda vai te aceitar de volta? Mesmo depois do que descobriu sobre nós, que a gente se ama? Ele é doente por mim, Jair. Aliás, não duvido nada que ele esteja em algum lugar agora, escondido, observando a gente. Por isso é melhor a gente não facilitar. A gente ficou se olhando ainda durante algum tempo. Minha vontade era de lhe dar um beijo, mesmo que fosse o último. Mas antes que eu tivesse coragem para fazer isso, ela falou: só queria te dizer uma coisa, Jair. Eu te amo mesmo, viu? Nunca duvide disso. É que é impossível pra gente ficar junto. Mas eu nunca vou te esquecer. E se der, quando você lembrar de mim, por favor, não sinta raiva. Talvez você não me entenda, mas eu sou mãe. Uma mãe é capaz de fazer tudo por um filho. Ela ainda me pediu para não mandar mensagem, nem ligar para ela, porque o Loki do marido tinha confiscado o aparelho e ela não sabia nem se ele ia devolver. Não, olha a situação. Eu acho que nunca me senti tão impotente na minha vida. Vê-la se afastando foi como, sabe, Fiquei ali pensando na vida. Não tive nem vontade de ir ao restaurante almoçar. Saí andando sem rumo ali pela rua, pensando na minha vida. Como seria agora que não haveria todos os dias, que não poderia mais beijá-la? Sabe quando você sente que a tua vida perdeu completamente o sentido?
E para me machucar ainda mais, fiquei olhando as fotos dela que eu tinha no celular. Olha, eu cheguei a chorar. Acho que nunca senti uma dor tão devastadora. Pensa no vazio que se tornou a minha vida depois disso. Nada tinha graça para mim. Principalmente ali no trabalho. Eu ficava olhando para a mesa em que ela trabalhava. Não havia. E me batia um desespero. Nunca senti tanta falta de uma pessoa como senti dela. Ela falou que quando fosse receber aquilo a que tinha direito, passaria ali na sala para dar um abraço em todo mundo, mas isso não aconteceu. Os dias passaram, virou mês, nem sombra. Depois eu soube que ela já tinha ido fazer o acerto na semana anterior. Olha, eu fiquei tão triste. Ela tinha pedido para não mandar mensagem, mas não consegui me controlar e um dia mandei um oi. Caso ela respondesse, eu mandaria outras mensagens, mas a mensagem nem foi entregue. Depois também liguei, mas só deu fora de área, ou seja, ela devia ter trocado até de número, pois devia ter imaginado que eu não ia suportar a saudade. Ia ligar ou mandar mensagem. No fim, não me restou alternativa a não se aceitar. Me conformar, né? Tentar seguir com a vida. Os dias foram passando, semanas, os meses, e como costuma acontecer, o tempo foi se encarregando de amenizar aquela saudade, aquela dor. Comecei a me interessar por outras coisas, a sair um pouco mais, a me aproximar até de outras mulheres, inclusive saí ali da firma. Mudei de emprego, até porque recebi uma proposta melhor, e como eu já tinha vontade mesmo de sair daquele lugar, sabe, porque aquilo era uma tortura para mim. Ficava olhando para aquela mesa, ela sempre estava ali, agora aquele vazio. Se bem que nunca mais me envolvi seriamente com outra mulher. Ficava com uma aqui, outra ali. Mas nunca mais gostei de ninguém, para falar bem a verdade. Quando me dei conta, 4 longos anos já tinham se passado. Nessas alturas, tudo tinha ficado para trás. Era aquela lembrança doída, né? Mas que já não me maltratava tanto como antes. Até que um dia, no intervalo do almoço, eu ali fazendo hora para voltar à empresa, meu celular tocou. Era uma ligação privada. E na hora, pensei que se tratasse de propaganda, telemarketing, sabe, essas coisas. E atendi assim, meio sem vontade, para não ficar insistindo, porque esse pessoal, quando começa a ligar, se você não atende, insiste 3, 4 vezes. Atendi. E no que falei alô, escutei aquela voz. Oi, Jair, é você? Esmoreci na mesma hora. Chegou a me dar uma vertigem. Apesar de já terem se passado 4 longos anos, só de ouvir aquela voz, eu reconheci na mesma hora. A minha voz é que quase não saiu quando fui dar a resposta. Michele, é você? Do outro lado, silêncio. Eu fiquei ali repetindo, como um bobo. Michele, é você, Michele? Fala comigo. Eu sei que é você. Você tá na linha ainda? Fala comigo, por favor. Eu repetindo, feito um mané, e ela no mais completo silêncio. Até que dali a pouco, simplesmente desligou. Olha, eu mal conseguia segurar aquele aparelho, de tanto que as minhas mãos tremiam. Era ela. Eu sabia que era. Reconheci a voz. Ela me chamando pelo nome, perguntando se era eu. O pior
é que eu nem podia retornar a ligação, já que tinha sido uma ligação privada. Não aparecia um número ali para mim. Olha, só de ouvir a voz dessa mulher, eu fiquei tão atarantado. Por que ela desligou, meu Deus? Por que ela não falou comigo? Convenhamos, depois de 4 anos, me ligar, me chamar pelo nome, para logo em seguida desligar na minha cara, o que ela pretendia com isso? Eu ainda ficaria olhando para a tela daquele celular, esperando que ela ligasse de novo. Sim, porque se ela havia tido a iniciativa de ligar, é porque queria falar comigo. Tinha desligado porque, sei lá, talvez tivesse chegado alguém, ou talvez ela tivesse se arrependido ali, naquele... Mas ela ia ligar de novo, tenho certeza. Ela tinha vontade de conversar comigo. Ela estava precisando conversar comigo. Sabe aquela esperança de que uma hora, sei lá, numa dessas a ligação tivesse caído, que ela não tivesse desligado de propósito? Fiquei me agarrando ali naquela esperança idiota. Esperando. Os minutos foram passando. E nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Silêncio absoluto. E eu olhando, sabe? Eu esperando. Dois dias se passaram. E eu ainda continuava esperando por ela. Nem que fosse só para dizer meu nome de novo e desligar, como tinha feito naquela primeira vez. Até que cheguei à conclusão de que ela não ia ligar de novo. Não ia mesmo. Tinha feito aquilo, ligado para mim, só para me torturar, para me fazer lembrar dela, para não me deixar esquecê-la. Sabe? Só para eu mantê-la viva na minha memória. Foi só por isso que ela fez aquilo. Eu tenho certeza que foi. Foi uma coisa tão cruel que ela fez. Porque de um segundo para o outro, eu que já estava tão recuperado, eu meio que voltei a estaca zero. Ponto de partida. O pior é que eu achava que tinha superado isso. Tinha virado essa página. Até porque nem pensava mais nela. Lembrava de vez em quando, uma vez por mês, sei lá. Mas bastou receber aquela ligação. Ouvir a sua voz. Ela me chamando pelo nome. É você, Jair. Para tudo voltar como se nunca tivesse saído aqui do meu peito. Não sei se maldigo ou bendigo aquele momento, porque desde aquele dia fico à espera de uma nova ligação. Sei que ela não vai ligar, só que mesmo assim espero. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Tem cabimento uma pessoa normal dizer isso? Sei que não vai ligar, mas continuo esperando. Às vezes eu acho que tô, sei lá, enlouquecendo. Eu pensando que tinha superado, não tinha superado nada. Toda vez que toca esse bendito celular, meu coração dispara. Mas quando vejo que não é ela, eu me afundo numa tristeza tão grande, um esmorecimento que me derruba. Eu só sinto vontade de me encostar em alguma parede, adormecer e nunca mais acordar. Por que você fez isso comigo? E depois de tanto tempo? Por quê? A troco de quê? Para conseguir o quê? Me deixar amarrado na tua lembrança para sempre? Afundado nessa tristeza sem fim? Será que você não teve
pelo menos um pouquinho de pena de mim ao pensar no que eu ia sentir? Será que você nunca pensou nos meus sentimentos, no amor que eu sempre senti por você e continuo sentindo? Será que você, mesmo sabendo que eu estou sofrendo, continua não estando nem aí para minha dor, para minha desgraça, para a falta que eu sinto, para essa minha vida que se tornou nada depois que você foi embora?